um bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vale um amém? Vocês estão felizes com Jesus? O meu coração se alegra na noite de hoje, estamos alegres e felizes, nosso primeiro culto do dia, e temos nos alegrado pela manifestação do Senhor em nosso meio. Grandes coisas tem o Senhor para realizar em nosso meio, amém? Vamos à palavra do Senhor Jesus. O salmista, no Salmo de número 113, eu vou ler uma outra história conhecida, mas eu quero compartilhar isso com vocês primeiramente. O salmista, no Salmo de número 113, ele vai escrever e dizer assim: dá um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Vale um amém, igreja? O salmista, ele entende que o Deus, o Todo-Poderoso, ele tem poder para abrir a madre de uma mãe estéril. Essa semana, logo na terça-feira, o Espírito do Senhor começou a construir isso no meu coração. E de lá para cá eu tenho refletido. O teu Deus é um Deus que produz vida. Amém? O teu Deus é o Deus que Ele traz cura, Ele é a cura, Ele é a paz, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus que o vaso que se despedaça nas mãos dEle, Ele faz dele um novo vaso. Vimos aqui um casal dando um testemunho aqui hoje do que Deus tem feito, e eu sei que na tua vida não é diferente também. Eu sei que muitas coisas o Senhor tem construído em você. Então esse nosso Deus, Ele é o Deus que, o lar que não tem filhos, Ele abre a madre da mãe estéril. Para nós entendermos, eu fui pesquisar um pouco acerca das estatísticas aqui no Brasil, para nós entendermos a questão da infertilidade. 20% dos casos de infertilidade se atribuem aos problemas masculinos. 20%. 40% isso no Brasil. 40% dos casos de infertilidade se atribuem a problemas femininos. 40% dos casos obedecem a uma combinação de ambos, o homem e a mulher. E a partir dos 40 anos de idade, a chance de uma mulher engravidar diminui pelo menos 25%. Agora, pasmem os senhores e as senhoras. A infertilidade, ela afeta de 10 a 15% de famílias no Brasil. Uma estatística triste, porque muitas dessas famílias querem gerar filhos. São estatísticas tristes, por vários motivos. A alimentação hoje que nós temos, vários problemas que a gente vai enfrentando. Só que a gente percebe também que a infertilidade tem atingido a vida de muitas pessoas no mundo espiritual. Eu quero dar luz nesta noite de uma visão espiritual. Essa igreja Deus está nos colocando em um momento onde o Senhor, Ele está fazendo o que a águia mãe faz com o seu filho. A águia mãe, todos nós sabemos, ela faz o seu ninho em lugares muito alto, de difícil acesso, praticamente impossível, e ela vai ali alimentando a criança, o filhote, o filho dela, por um tempo apropriado. Mas o filhote, ele está ali naquela zona de conforto, está gostoso, mamãe vem, traz comidinha, mastigadinha, coloca no biquinho dele, ou dela, do filhote, e ele está lá crescendo. Quando a mamãe percebe que o filhote já está com suas penas, suas asas, já está começando a ganhar tamanho,
proporcional para levantar os seus voos altaneiros. O que a águia mãe faz? Ela pega o seu filhote, vamos dar um passeio, e joga ele no corpo dela. E o filhote está lá se maravilhando. Ele está apreciando tudo. Nossa, bom demais. Minha mãe dá comida para mim. E minha mãe faz um tour comigo ainda. Olha que coisa linda. Mas de repente a águia mãe, ela dá um giro. E quando o filhote percebe, ele está caindo. Ele está caindo. Não me pergunte como, mas a águia mãe se comunica com ele. E tipo assim, ela está falando: vai ser melhor do que nas minhas costas. Você vai viver experiências melhores do que ficar sobre mim. E ela comunica com ele, fala com ele: vai, abre as suas asas. E um cenário lindo, maravilhoso. O filhote entende a linguagem. E ele, por umas suas asas, e ele começa: que lindo isso aqui, é muito melhor. A águia é caçadora. E ele vai descobrir o segredo de caçar. E eu quero trazer tudo isso, e Deus está fazendo isso conosco hoje. E o Espírito Santo vem colocando isso ao meu coração. A presença dele está aqui. E nesta manhã, o Espírito Santo vai alcançar todos nós que aqui estamos. Porque o problema da esterilidade no mundo espiritual, ela não pode afetar a minha vida e a tua vida. A esterilidade, ela está ligada à morte. E isso não pode estar afetando. Por quê? Porque quando nós não geramos discípulos, quando nós não geramos vidas para Jesus, essas pessoas estão morrendo. O testemunho daqui hoje, o casamento dele estava acabado, estava com a sentença destinado, não é não, Reginaldo? A separação é certa até encontrar a vida, é certa até encontrar Jesus, que traz cura, que faz liberar o perdão. E nesta manhã você está aqui para esse propósito. Nós temos caminhado nesse conceito aqui, essa igreja, de discipulado, de filhos espirituais. E é sobre isso que eu quero pensar com vocês nesta manhã. Essa igreja, ela tem um pai espiritual, esse pai chama-se Pastor Marco Aurélio. Essa igreja tem uma mãe espiritual e ela se chama Pastora Nádia. Mas não significa que é apenas os pastores que devem ou que vão gerar frutos. Isso não quer dizer que apenas nós, os pais espirituais dessa igreja, que Deus colocou aqui, não sei até quando, creio que por um bom tempo, assim espero, mas Deus é quem sabe, porque a qualquer momento Ele está voltando para buscar a sua igreja. Mas o certo é que nós, como membros do corpo de Cristo, precisamos gerar discípulos. Eu quero dizer uma frase para o seu coração nesta manhã, e eu queria que você guardasse isso no seu coração, para que ele possa te ajudar a sair, talvez, desse ninho, que é onde você está recebendo alimento, é gostoso, aonde às vezes você é levado para um passeio e é gostoso, mas muito mais prazeroso, traz muito mais alegria, quando nós geramos discípulos. Eu queria que você entendesse que somente é evangélica a igreja que evangeliza. Vale o amém? Somente é evangélica a igreja que evangeliza. E para nós construirmos isso, eu queria pensar com vocês, fazer algumas perguntas. Quantos de nós aqui já ganhamos pelo menos uma pessoa para Jesus? Ah, mas eu sou cristão há muito tempo. Eu nasci num lar cristão. Ah, eu já chamei pessoas para ir para a igreja.
não é sobre isso que eu estou perguntando. A pergunta é: quantos aqui já ganharam pelo menos uma vida para Jesus? E outra pergunta: essa pessoa permaneceu na presença de Jesus? Porque se até hoje você nunca gerou um filho, significa que você tem um ventre espiritual estéril. Triste, mas é uma verdade. Significa que no mundo espiritual, o teu ventre, ele está estéril. Mas eu tenho uma notícia muito linda da parte de Deus para você. O Senhor ministrou muito forte ao meu coração, que no dia de hoje, o Senhor estaria dando vida em muitos ventres espirituais aqui. O Senhor falou isso muito forte. E eu quero trazer como referência um texto bem conhecido. Quando se fala de esterilidade, pensamos em algumas pessoas na Bíblia. Mas eu quero olhar para a história dessa mulher, o ventre estéril que ela tinha, algo que ela buscou fisicamente, mas nós vamos trazer essas práticas para a nossa vida espiritual, e nós vamos gerar filhos espirituais. O texto se encontra em 1 Samuel, não precisa ficar em pé, capítulo 1, o versículo 1 e 2 diz assim, da palavra do Senhor. Em pé, por favor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufre, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, repita comigo, duas mulheres. Uma se chamava Ana, repita comigo, Ana, Penina. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Se assente, por favor. Eu vi uma frase essa semana que me chamou a atenção, e Moody, ele escreve dizendo assim, D.L. Moody, ele escreveu assim, e pense nessa pergunta de Moody. Ele diz assim: suponhamos que alguém lhe oferecesse $1.000 por cada pessoa que você levasse a Cristo. Será que com isso, a minha vontade de ganhar almas para Jesus seria maior do que a que tenho no momento? Para refletirmos. Se assim o for, quão mesquinha e medíocre tem sido a minha fé em Deus. Eu quero analisar esse texto de Ana, de 1 Samuel, a história dela, para que nós possamos refletir de como eu posso estar gerando filhos espirituais. O que posso para fazer? Talvez você não sabe, talvez você está perdido, talvez você tenha até tentado, mas não tenha conseguido. A história de Ana vai nos dizer uma verdade. O versículo 9 e o versículo 10, não precisa abrir, apenas ouça. O texto diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, olha o que diz o texto, a expressão do texto, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e chorou copiosamente. A primeira lição que eu aprendo com a história dessa mulher: se você quer gerar filhos espirituais, primeiramente, você tem que chorar pelas vidas, você tem que colocá-las debaixo dos teus joelhos. Ana tinha um desejo tão grande de ter filhos, que ela não ficou simplesmente fazendo o que todos fazem, ou o que ela fazia todos os anos, porque a história nos diz que todos os anos, Eucana levava a sua família, tanto a Penina quanto a Ana, levava
para a casa em Siló, para oferecer adoração ao Senhor, e era um momento de celebração. E a história nos diz que Eucana amava mais a Ana do que Penina. Penina tinha lhe dado muitos filhos, e Ana não, e ele dava a porção dobrada para Ana, com uma demonstração de que, tipo assim, eu continuo te amando. Mas Ana estava desesperada, dizendo, eu preciso gerar filhos. E aquele ano foi diferente, porque Ana se posicionou diferente como anteriormente. E a primeira coisa que Ana fez foi chorar pelo filho. Olha o que diz o texto: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo. Havia uma coluna no templo, e o sacerdote Eli estava ali sentado, olhando as pessoas que vinham ao altar. E Ana chamou a atenção do sacerdote Eli, e daqui a pouco eu vou falar de uma maneira diferente. Eli tem uma interpretação diferente. Mas a questão aqui que eu quero trazer para nós é: você tem chorado por vidas? Você tem derramado, como diz aqui a expressão, com uma amargura da alma? Será que nós temos chorado por vidas que estão caminhando para a destruição? Esse casal que aqui está, que deu testemunho, alguém próximo a ela, viu a necessidade, queremos louvar a Deus, e foi lá, levou a palavra, e ali passou o bastão para uma outra pessoa, e agora ele está caminhando com ele. A questão é, temos chorado? Será que às vezes falamos, minha família não se rende ao Senhor, eu não sei o que acontece? E eu lhe pergunto, será que você tem chorado com amargura de alma pela sua família? Será que nós precisamos cada vez mais mergulhar no nível de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, porque nós precisamos gerar, e o que acontece muitas das vezes, é que nós desistimos de pessoas. Já chamei 1, 2, 3, 4, não quer então? Fica lá perdida. Às vezes nós desistimos, ao invés de lutar, nós simplesmente abandonamos. Porque se você convidou 1, 2, 3, 4, convide a quinta, convide a sexta vez, vai na casa dele, faça alguma coisa. Em Guaiçara, teve um jovem lá dando testemunho na nossa igreja. Ele era da cidade de Promissão, eu lembro até hoje do testemunho desse jovem, e ele estava perdidão no mundo, na bebida, nas drogas, e ele tinha um amigo, e esse amigo dele chamava ele várias vezes para ir na igreja, e esse rapaz não ia, só perdido. E um dia, esse amigo olhou para ele e falou assim, olha, domingo eu vou passar na sua casa para te buscar, para nós ir para a igreja. Não adianta passar que eu não vou. Eu falei assim, eu vou passar. E ele foi na casa. Quando ele bateu palma, ele ouviu vozes, vieram te buscar, se esconda. Ele foi e entrou debaixo da cama dele, se escondeu debaixo da cama dele. O rapaz entrou na casa e foi chamando ele, e o Espírito Santo foi orientando. Ele foi para o quarto do rapaz. Quando ele chegou lá embaixo, o rapaz falou assim, eu falei para você que eu não ia. E ele olhou e falou assim, mas eu vim aqui te buscar, e eu quero repreender todas as legiões de demônios que estão aprisionando a tua mente. Eu quero repreender, e você vai no culto comigo hoje. Aquele jovem foi no culto, aquele jovem se entregou a Jesus, aquele jovem se batizou, e por onde ele passava, ele dava esse testemunho do que Jesus fez na vida dele. Continue falando de Jesus, seja intenso, não desista, persevere no evangelismo, persevere.
antes da criança nascer, ela tem que ser gerada no ventre, não é assim? Antes do filho vir ao mundo, ele tem que passar pelo menos em regras normais ali, hoje, se bem que hoje não está nada normal, né? Tem que passar pelo menos umas semanas necessárias no ventre da mãe. Então no mundo espiritual você tem que gerar esse filho espiritual primeiramente, no teu ventre espiritual. Ore pelas pessoas que você deseja estar na igreja. Por isso, nós estamos aqui com o desafio da Operação André. É uma forma de que você possa todos os dias, e nós vamos estar inculcando isso no teu coração, na tua mente, todos os dias, para que você possa abraçar essa operação, esse projeto André, todos os dias. Seja um André na vida das pessoas. Você pode não ter habilidade para pregar, talvez você pode não ter um chamado para pastorear a igreja, você pode não ter um chamado para pregar para multidões, mas você conhece o Pedro. Organize, ache as pessoas que vão ser usadas nas mãos de Jesus, para que o milagre aconteça, como André achou o menino Galileu com 5 pães e 2 peixinhos. Algumas pessoas foram impedidas de estar com Jesus, os outros discípulos, os outros 11, queria impedir, mas André vai lá, pega os gregos e coloca para sentar na mesa com Jesus, e com certeza essas pessoas foram salvas. Então você precisa, irmãos, eu tenho aprendido uma coisa, muitos de nós, jamais iremos ser enviados para os campos missionários, aí fora, mas o teu campo missionário é quando você sai por essa porta. Aqui é o teu campo missionário. Só que a dona Irã Judson escreveu assim: muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com seus próprios pés, mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. Vai no amém? O que posso fazer para gerar filhos espirituais? Primeiro, chore por eles. Quando você entender o que é chorar por vidas, ele está começando a ser gerado dentro de você. Segundo ponto, seja intenso pelas vidas. O louvor aconteceu, às vezes quando nós falamos aqui, um ministro vem, o outro vem, como foi o caso do meu filho Luiz, falou: olha meu querido, você está aqui para adorar o Senhor. É porque o Senhor, Ele ama quando a igreja é intensa. Às vezes você está aí apenas olhando, presenciando o louvor, o telão, que conseguimos aqui fazer um exemplo, né, de como nós vamos ficar. Agora temos que comprar esse programa, que ele está em teste, mas está cada vez mais lindo. Quero parabenizar a equipe por isso, quero louvar porque eles se dedicaram, estudaram, porque estava difícil demais. Eu achei até que eu ia ter que contratar alguém para vir aqui, mas os meninos aí, né, a equipe, eu quero parabenizar todos vocês. Vamos aplaudir a Jesus pela vida deles? Mas nós precisamos chorar pelas vidas. E o segundo ponto é: seja intenso. Na hora do louvor, meu irmão, seja intenso na adoração. Seja intenso ao abrir seus lábios. Porque às vezes, para quem gosta de futebol ou algum outro esporte, para quem gosta, né, fica lá. Na hora que o seu time marca um gol, você vibra. Uma vez eu fui assistir meu filho participar de um torneio de beach tênis, eu não sabia que negócio, eu comecei a ser intenso lá, e começou a tirar a atenção do outro adversário, e quase gerou uma briga lá, que o povo, cala a boca, eu fiquei quieto, falei: opa, desculpa. Aí o dono veio e falou assim: não pode, na hora que está jogando, não pode. Falei: eu não gosto desse esporte então não, o negócio é esse, o esporte acontece, você tem que ficar quietinho lá, é tênis, né irmão, tênis, fica lá, tudo quietinho, bola vai, bola vem, bola vai, na hora que vai, falei: eu não gosto desse esporte não, né? E o Senhor gosta. O escritor aos Hebreus diz que Jesus é o nosso exemplo. E o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que Jesus, quando ele saía
para orar a Deus, para conversar com Deus o Pai, ele diz que Jesus era intenso na sua adoração com o Pai. Então, quando nós falamos aqui, nós dizemos assim, levanta suas mãos, adora o Senhor, abre os teus lábios, é porque o Pai se alegra quando você é intenso para Ele. Você quer pular, irmão? Pula. Você está no melhor lugar onde você pode estar. Você quer celebrar ao Senhor? Celebra. Eu sonho com isso. E eu sei que Deus nos dará uma igreja assim, sabe por quê? Porque Ele está construindo isso em você. E o texto vai dizer que Ana era intensa. Olha só o que diz o versículo 12 a seguir. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava. Olha, irmãos, olha a intensidade dela. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve, o sacerdote Eli a teve por embriagada e foi até ela e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te, porém, do vinho. Sabe o que é isso aqui? É os não que você tem recebido. Não, não vou, não quero ir, não insiste, não quero saber mais. E o Eli vai lá e adverte ela. Mas ela estava numa comunhão com Deus tão linda, que nada disso poderia atrapalhar. E ela olha, ela poderia chegar junto do sacerdote, mas ela olhou e falou assim: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho e nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Olha isso. Aí tem uma pergunta: aonde está escrito que não pode beber cerveja, que não pode beber isso? Olha aqui, Eli advertiu ela dizendo: aparta-te desse mal. E o que ela fala? Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, por filha de Satanás. Se você acha que não tem nada a ver, que o Espírito Santo possa te constranger nessa noite, e você ser um cristão onde está buscando uma vida de santidade, porque aonde tem um ambiente de bebida, aonde tem um ambiente de droga, onde qualquer tipo desse ambiente, isso não é um ambiente saudável, sempre dá um B.O., sempre dá. Então aparta-te, em nome de Jesus. Porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então a questão é, nós temos sido intensos pelas vidas, ir até o fim? Ana, ela foi tida como bêbada, como uma mulher embriagada, a ponto do sacerdote chegar e dizer: aparta-te do vinho e da bebida forte, aparta-te, mulher, você está bebendo demais. Ela foi tida como isso. Então seja intenso, ou seja, fale do amor de Jesus em qualquer lugar, pregue Jesus por onde você for. Charles Spurgeon disse assim, olha o que Charles Spurgeon ele escreveu, isso é muito lindo, isso tem que estar dentro de nós. Olha o que Spurgeon fala: se os pecadores serão condenados, que eles o sejam, pelo menos passando por cima de nossos corpos. Se os pecadores hão de perecer, que eles o façam, pelo menos tendo os nossos braços, agarrar-lhes os joelhos, implorando que eles fiquem. Se o inferno tem de ser cheio,
que o seja, pelo menos contra o vigor de nossos esforços, e não permitamos que ninguém vá para o inferno, sem que o tenhamos advertido, e por ele tenhamos orado. Vai no amém, igreja? Ao invés de panfletar, evangelize. Ao invés de ficar falando clichês, pregue a palavra de Deus. Ao invés de ficar nem olhando, abraça as pessoas. Esteja próximo das pessoas. Cada coração que aqui está, cada um que aqui está, é um instrumento em que Deus quer te usar para poder levar salvação, para que o seu ventre seja aberto. Muitas das vezes nós ganhamos alguém para Jesus e depois jogamos para a igreja. Não, a igreja que cuida. É papel da igreja cuidar. Não, gere frutos. Você já viu alguma mãe? Eu sei que às vezes acontece isso, mas quando acontece, chama a atenção de todo mundo. Mas em condições normais, você já viu alguma mãe, depois de ganhar o seu filho, deixar ele no hospital e ir embora para casa e deixar a criança sendo criada lá? Toda mãe que dá a luz ao seu filho, ela quer sair do hospital com o seu filho em seus braços e levá-lo para casa. A igreja, ela tem sim ferramentas. A igreja tem dado condições sim, e tem forjado a sua liderança para que possa estar levando a palavra de Deus. Mas é por intermédio de você que essa pessoa vai crescer e desenvolver. É através de você que vai abraçá-lo, que vai andar com ela. Leve essa pessoa. Somos uma igreja em pequeno grupo. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, vá até um pequeno grupo, procure a liderança da igreja, prossiga na caminhada, lado a lado com essa pessoa, ensine ele a orar, ensine ele a ler a Bíblia. Então, lições que Ana nos ensina: primeiro, chore por vidas. Segundo, seja intenso pelas vidas. Terceiro, receba os filhos que Deus quer lhe dar. Olha o que diz o versículo 19 e 20. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passando o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Ana chorou. Ana estava com sua alma amargurada e foi tida como bêbada. Foi reconhecida pelo sumo sacerdote como bêbada. Mas por causa da sua intensidade, do seu desejo de ter um filho, Deus lhe presenteou e cumpriu não somente nela a promessa, mas foi o próprio sacerdote Eli que a identificou como bêbada, que foi um instrumento de Deus para liberar a palavra profética. Guarde isso no seu coração. Para liberar a palavra profética sobre a vida de Ana. Eli teve que liberar a palavra profética sobre a vida de Ana. Disse Eli: vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Depois que a palavra foi liberada, só faltava acontecer. É tão verdade que o texto diz: depois de eles terem adorado a Deus, ela já foi lá, pegou Eucana e falou assim: vem aqui, Deus vai me dar um filho, vem namorar comigo, hoje você é meu. E tiveram uma noite abençoada. E eu quero liberar, pelo poder que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, sobre essa igreja, sobre você, que todos nós que aqui estamos, que o seu ventre que talvez esteja estéril, seja liberado hoje, e que você venha gerar filhos, pelo poder do nome de Jesus. Vai no amém? E no final eu quero estar orando por isso. Quando o Senhor falou comigo sobre essa palavra,
E eu quero liberar essa palavra sobre a igreja, pelo poder do nome do Senhor Jesus. O Senhor pediu de mim santidade. O Senhor pediu de mim entrega. E quero compartilhar isso com vocês, não para me aparecer longe de mim, que eu desapareça porque eu não tenho nada, mas é tudo Ele em mim. O Senhor pediu em mim santidade, e já fazem 4 dias, que eu estou em constante consagração, porque hoje o Espírito do Senhor falou ao meu coração, que ventres serão abertos, pelo poder do nome de Jesus, porque eu sinto a unção de Deus aqui. Eu sinto que pessoas estão querem avançar, mas não conseguem. Mas que você possa entender, se você quer gerar filhos, primeiramente, gere ele dentro de você, gere ele no teu ventre espiritual, chore por vidas, seja intenso, e se prepare para os filhos que Deus vai te dar. Você precisa estar preparado, porque todos, pelo poder do nome de Jesus, todos que estão ao teu redor, hão de conhecer Jesus Cristo de Nazaré, hão se entregar a Jesus Cristo de Nazaré, hão se render a Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Trino, que habita em você, que mora em você. Agora deixa eu te falar algo, todos nós sabemos, a mulher quando faz o teste de gravidez, e ela vai ao ginecologista, a médica ou o médico já vai falar o quê? Olha, você tem que parar com isso, você tem que comer isso. Ela diz para a mãe, você está com uma criança no seu ventre, então cuida da sua alimentação. Algumas ganham muito peso, e os médicos falam o quê? Quem tem que engordar é a criança. Então cuida da tua alimentação, ou seja, você precisa ter peso certo, porque senão até na hora de gerar o filho, você pode entrar num processo de eclâmpsia aí, e virar óbito. Você precisa cuidar da sua saúde, você precisa ter uma comida balanceada, você precisa ter cuidados com esforço físico, você tem que tomar uma série de cuidados. Agora deixa eu te falar algo, Deus não vai lhe dar filhos para a perdição, mas sim para a vida. Então deixa eu te perguntar, o que você está se alimentando espiritualmente? O que você está comendo? Ou você não está comendo? O que você tem se alimentado? Como que está a sua vida de santidade com Deus? Como é que está o seu nível de relacionamento com Deus? Será que você chegou naquele módulo de crente, né? Que eu vou falar aqui agora, que todo mundo sabe, o módulo Gabriela. Deixa a vida me levar, a vida leva aqui, vida leva, não, esse é o outro cantor aí, não é? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu irmãos, para clichê sou terrível. Mas você está entendendo a mensagem? Como que está a sua vida de santidade? Hoje a maior preocupação dos pais em ter filhos é como eu vou sustentá-los, não é assim? Quer dar uma boa educação, quer atender os desejos do coração, mas eu quero te dizer uma coisa, referente aos filhos espirituais, você não precisa ter, gere bastante, porque quem cuida é o Pai, é Deus o Pai. Em relação aos filhos espirituais, que você gere números, pois quem sustenta é o Senhor. Vale um amém, igreja? Quem sustenta é o Senhor. Chore por vidas, o seu papel é apenas gerar. Quem vai dar o crescimento é Ele. Mas eu lhe pergunto, o que você tem se alimentado? Às vezes você tem procurado alguém
para ficar colocando a mão sobre a sua cabeça, atrás de um profeta. Não que eu seja contra profeta, misericórdia. Mas tem muito falso profeta por aí, enganando, se possível, até os salvos. Tem muitos. E aí, porque o princípio de autoridade, irmãos, isso é muito sério. Você não pode deixar qualquer um ficar colocando a mão na sua cabeça. Por mais que ele fale bonito, por mais que ele ore bonito, por mais que ele aparenta ser crente de verdade. Porque é princípio de autoridade, o que está nele vai em você. Isso é muito sério. Então eu pergunto, o que você tem se alimentado? Também apenas de redes sociais, é o crente online. Cuidado, irmãos. E essa igreja é uma igreja comprometida com a palavra. Essa igreja é uma igreja comprometida com a verdade. Então venha para cá, venha ouvir a palavra, vai fazer parte de um pequeno grupo. Abraça essa Operação André. Se alguém ainda não pegou esse panfleto, eu quero te encorajar no dia de hoje, em nome de Jesus. Porque eu já vou estar orando. Primeiro, chore pelas vidas. Seja intenso pelas vidas. Receba os filhos que Deus quer lhe dar. E o último passo. Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Deixa eu te falar, dê destino profético aos seus filhos espirituais. Dê destino profético. Foi Ana sabia que o filho não era dela, porque ela fez um voto ao Senhor: se o Senhor me der, não é meu, é teu. Ele vai crescer aqui. Ele vai crescer aqui junto com o profeta, junto com o sacerdote ali. E o texto diz que Ana, ele espera o menino ser desmamado e ele vai levar. É o pai quem mostra o caminho profético para o filho. A esterilidade de Ana, sabe o que é mais lindo? É que a esterilidade de Ana se tornou uma voz profética em Siló. Porque a casa de Eli estava totalmente perdida. A casa de Eli, tanto o sacerdote Eli quanto os seus filhos estavam totalmente perdidos. Mas Deus, através do pedido de uma mãe, desesperada por gerar um filho, levantou-se uma voz profética. Samuel, profeta, sacerdote e juiz. E Ana, Deus lhe deu outros filhos, sabe por quê? Porque com Deus é assim. Ana pediu um. Ana queria um filho, e esse filho não seria dela, seria do Senhor. Mas Deus abriu a madre de Ana, e Ana teve a alegria de abraçar outros filhos em seus braços. Samuel foi levantado como voz profética em sua geração. É o que nós estamos dizendo na Operação André. Você pode não ser um Pedro, mas você conhece o Pedro. Você pode não ser um Samuel, mas você pode gerar um Samuel. Você pode não saber pregar para multidões, mas você conhece quem vai. Esse é o sentido profético. Precisamos levar os perdidos aos braços do Pai. Precisamos mostrar a eles o caminho. Dizer que Deus tem feito em tua vida. Olha que testemunho lindo. Dê testemunhos. Fique em pé em nome de Jesus. Lucas 19:10 diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Tem alguém aqui que não pegou esse projeto, esse panfleto da Operação André, e deseja pegar? Levante a sua mão, por favor, em nome de Jesus. Tem alguém que não pegou? Todos estiveram no domingo passado, creio que sim. Tem ali uma pessoa. Tem mais alguém? Aqui atrás. Fica com a mão levantada, por favor, para que a pastora possa entregar para você, porque eu vou liberar uma palavra profética aqui nessa noite. Em ambiente profético tudo pode acontecer, e se você crer, você vai desfrutar do poder de Deus. O Serginho
Diácono Serginho falou, dentro do que ele falou aqui, tudo interessante, mas ele falou algo que me chamou a atenção. Você pode não ir para o inferno, se você não dizimar, mas aqui está dizendo, se trata de crer. Às vezes você não crê no poder do dízimo, às vezes você não está crendo também, nesse direcionamento que a igreja está caminhando. Se você não crê, eu oro neste momento em nome de Jesus, que essa incredulidade caia por terra, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, porque Deus está levando a sua igreja para gerar filhos espirituais, filhos espirituais. Tem mais alguém? Não estou vendo a pastora, tem mais alguém? Tem mais alguém? Não, né? Todos pegaram? Nós vamos orar. Eu queria chamar o ministério para vir adorar o Senhor. Acabou? Tem mais alguém? Porque eu vou liberar uma palavra profética sobre a igreja de hoje. Abraça a Operação André. E depois que essa palavra for liberada, vai gerar no seu ventre espiritual. Coloque o nome de 3 pessoas. 3. E gere ele no seu ventre. Ore por ele. Chore por ele. Seja intenso por ele. Porque eu sinto o agir de Deus aqui nessa noite. Antes de orarmos, eu queria perguntar. Talvez você ainda não se rendeu a Jesus. E essa igreja, ela tem falado de Jesus. Jesus, ele é bom. Jesus, ele salva. O Reginaldo deu testemunho aqui, que lá na explosão, ele entrou um homem, e saiu outro homem. E é verdade. Por quê? Porque ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E como diz o apóstolo Paulo, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se faz novo. Tem alguém aqui nessa noite que deseja reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Porque eu quero estar orando pelos ventres espiritual. Tem alguém? Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero chorar com você, para que o Espírito de Deus venha trazer ao teu coração o poder da palavra, o poder de ser uma nova criatura. Tem alguém? Creio que todos já reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Mas agora, neste momento, nós vamos adorar ao Senhor. E eu quero que você seja intenso nessa adoração. E em seguida eu estarei liberando uma palavra profética. E eu creio que no mundo espiritual já está sendo destravado. Já está sendo destravado o que Deus está fazendo aqui. Sabe, você vai ter a alegria de ter a notícia: estou gerando filhos. Estou gerando filhos, mas você vai ter a alegria também de dizer: o filho nasceu, ele está em meus braços, e você vai dar sentido profético para ele, você vai ensiná-lo a orar, você vai ensiná-lo a adorar ao Senhor, mas para isso você tem que ser intenso. Eu queria te convidar nessa noite, feche seus olhos. Eu creio nesse ambiente que está sendo construído aqui. Com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Cante. Ele virá no piscar. Ele vai voltar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou.
Adore a Ele, Ele está aqui, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Feche seus olhos, seja intenso, seja intenso. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Ao lugar. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Oh, levante as suas mãos e adore. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Fica o cordeiro que se entregou. Ele vem. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu ventre. Coloque uma mão, você coloca no seu coração. E a outra mão você coloca no seu ventre, em nome de Jesus. Pai, pelo poder do nome de Jesus, o Senhor falou comigo essa semana. E eu estou aqui atendendo o direcionamento do Senhor. Eu sei que um dia o Senhor cuspiu na terra, fez lodo e colocou nos olhos de um homem, meu Deus, que era cego, e mandou ele lavar no tanque de Siloé, ó Deus, para ser curado. E nesta manhã, Senhor, o Senhor me leva a pedir a tua igreja a colocar a mão no ventre. E aqui nós estamos falando do mundo espiritual, Senhor, não é físico, é no mundo espiritual. Que a madre espiritual da tua igreja, pelo poder do nome de Jesus, seja liberado agora, Pai. Que esse ventre espiritual venha poder gerar filhos e filhos para ti, filhos que glorifiquem o teu nome, filhos, ó Deus querido, que possam levar a palavra, o evangelho de boas novas, filhos que possam ser profetas do Senhor, filhos que possam ser pregadores, pastores, profissionais, que vão ocupar lugares da sociedade, mas que levará a tua palavra pelo poder do nome de Jesus. Pai, como Deus, como Pai espiritual desta igreja, e atendendo ao direcionamento do Senhor, eu profetizo sobre esta igreja, que o ventre espiritual, Pai, seja liberado para gerar frutos, seja liberado para gerar filhos, filhos que glorifiquem o teu nome, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus.